Deus é bom. Quantos aqui tem pelo menos um motivo para glorificar o nome do Eterno? Eu sei que todos aqui devem ter uma palavra de gratidão a Deus. E não foi à toa que nós começamos esse culto com aquele louvor: não haverá mais morte nem dor. Porque irá chegar um dia que a morte não irá mais alcançar, o choro não irá mais nos alcançar. Cearemos com Jesus, estaremos com Jesus face a face. Oxalá fosse hoje. Oxalá fosse hoje que Cristo viesse nos buscar. Mas enquanto isso não acontece, nós estaremos aqui pregando a palavra, a verdadeira palavra, no nome de Jesus. Meus irmãos, quem tem a sua Bíblia, abra conosco em Apocalipse. Qual a perspectiva que você vem para o culto esta noite? Você que está na tua casa nos assistindo, qual a perspectiva que você tem dessa noite? Porque ninguém sai da casa sem nenhuma perspectiva. Saímos da nossa casa com a intenção de adorar a Deus, de buscar a tua face. E a palavra que será revelada, eu tenho certeza que pode penetrar o mais profundo do seu coração e fazer total diferença. Amém? Carta ao Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as suas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias do que dizem dos judeus e não são sinagogas de Satanás. Não temas, eu repito, não temas as coisas que está para sofrer. Escuta, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Portanto, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Pai. Te damos graça, que esse momento, Pai, venha ser um momento no qual nós iremos aprender e desfrutar da tua santa palavra, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu começo pregando sobre Esmirna, e a primeira pergunta que eu faço será que nós conseguimos ser fiel até a morte? Será que é possível ser fiel até a morte? Aqui nós vemos uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que foi caluniada, uma igreja que enfrentou a própria morte. Porém, é uma igreja fiel. A fidelidade de Esmirna nos assusta, porque a carta a Apocalipse sobre a igreja de Esmirna é interessante, que é diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, igual o nosso pastor já pregou, ela não foi perseguida, mas ela faltou amor. A igreja de Éfeso era rica, mas ela não tinha amor. Agora a igreja de Esmirna é totalmente diferente. Ela é conhecida por ser uma igreja perseguida. A igreja de Esmirna foi alvo de muitas perseguições, por ser o centro do culto ao imperador. E meus irmãos, lá nessa cidade, era obrigatório você adorar o rei. Você era obrigado a adorar o imperador romano. E se você não adorasse o imperador, você ia ser jogado aos leões, no fogo. Algo ia acontecer com você.
E quem não se prostrasse ao imperador eram chamados de ateus. O engraçado é que para nós ateus é outra coisa, é aqueles que não acreditam em Deus. Mas para esse povo, o ateu eram os cristãos que não acreditavam no imperador. Então, para os judeus que estavam com o imperador, eles viam os cristãos como os ateus. Olha que interessante. Por quê? Porque para eles o imperador é visível e palpável, mas o nosso Deus não era. Eles sabiam de ouvir. Aí eles falavam, viu, nós temos nosso imperador, que nós conseguimos conversar com ele e o seu Deus. Vocês não passam de ateus. E é por isso que a igreja era perseguida. Isso é um dos motivos. E veja que das 7 igrejas da Ásia Menor, Esmirna é a única igreja que ainda permanece. Mas agora com um nome diferente. O nome é Esmir, que significa amargo, relacionado à palavra mirra. E sabe como a mirra dá cheiro? Para dar cheiro, tem que ser pressionada. E isso acho que é muito interligado, porque a igreja de Esmirna foi muito perseguida, ela foi muito amassada. Mas só no meio desse amassar, dessa luta, é que conseguimos sentir o cheiro suave daquela igreja. Porque aquela igreja foi reflexo de muitos elogios da parte de Deus. No ano 303, o imperador Diocleciano e os seus colegas começaram a perseguir a igreja. Emitiram uma série de editos para que revogassem os direitos legais dos cristãos e exigiam que cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Em Esmirna havia uma grande população judaica que se opôs a ódio aos cristãos. Isso pode ter sido ocasionado pela destruição dos templos e pelas consequentes sentimentos antijudaicos ao Império Romano. O cristianismo, dessa forma, tornou-se uma dupla ameaça tanto ao religioso quanto à política. Nós não sabemos por quem começou a igreja de Esmirna. Não temos como falar se foi Policarpo ou se foi João, mas nós temos uma ideia que foi Paulo. E lá em Atos capítulo 19, versículo 10, a gente percebe que Paulo passou na Ásia, e lá foram instituídas as igrejas. Dando esse pano de fundo, agora eu quero começar a aplicar o texto, já com essa ideia, o que foi Esmirna, como que a Esmirna se está, hoje o nome dela é diferente. Olha comigo o verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve isso, diz o primeiro e o último. Essas palavras dão a entender que algumas das pessoas da igreja estavam sendo ameaçadas de perseguição e possível martírio. Mas sabe que Deus estava falando assim, viu? Eu sei que vocês estão passando pelos martírios, mas eu fui o primeiro e sou o último. Essa perseguição que você está passando, eu também passei. Mas não se preocupe, vocês irão morrer, mas vocês vão viver eternamente comigo. Não interessa a perseguição que você está passando, eu sei de tudo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esmirna, antes mesmo de você ser constituída, eu já estava na eternidade. Não se preocupe pelas coisas que há de vir, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Cristo é o primeiro quanto ao tempo e à importância. Ele é a fonte originária de qualquer situação da vida. O fato que Cristo é o primeiro equivale à declaração que Ele é o alfa, e o fato de ser o último equivale a ser o ômega. Na qualidade de última, o ômega, ele pode dizer o seguinte: Deus é a Esmirna, eu sou a razão da sua existência. Ele é o princípio da vida após a morte. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? A morte para um cristão não é o fim, é apenas o começo.
Não se preocupe, está sendo perseguido, vai morrer, pode ser que morra, mas isso não é o fim, é só o começo. Olhe para 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte não pode deter aquele que está debaixo de um propósito. A morte não pode deter a igreja perseguida. Pode vir imperador, pode vir o que for, não vai conseguir parar, porque a igreja estava unida. O que foi morto reviveu. A mensagem de Cristo ressurreto foi dirigida às igrejas dos mártires, a fim de consolá-los em suas tribulações, e a fim de dar-lhe a sólida esperança relativa ao futuro. A terra não tem tristeza que os céus não possam curar. Está doendo, o céu pode te curar. Está sendo perseguida, o céu pode te curar. Assim como Cristo igualmente sofreu uma morte agonizante, mas triunfou, assim também acontecerá no caso de todos aqueles que confiam nele. A perseverança tem a ver com quem você confia. Se eu estou no barco onde meu líder, ele me passa segurança, eu vou estar com o meu líder. Se eu estou num barco onde eu sei quem está governando é o homem de Deus, eu estou no barco. E aqui o próprio Deus que está falando. Eu sou o primeiro e o último. O morto, fui morto e reviveu. Deus está dando consolo para a igreja de Esmina. Você pode estar sendo perseguido, mas o Consolador está te vendo. Eu vou repetir. Você pode estar cercado por todos os lados, mas o próprio Deus está te olhando. Olha a diferença da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma tristeza. A igreja de Éfeso tinha tudo para triunfar. Olha o que a igreja de Éfeso se tornou. Conheça as tuas obras, o seu trabalho, Deus conhece tudo, mas falta o amor. A igreja de Éfeso tinha obras, mas não tinha amor. E eu percebo que a igreja de Éfeso e de Esmina é totalmente diferente, por algumas questões. Primeiro, Éfeso não era perseguido, mas não tinha amor. Agora, quer ver um crente permanecendo no amor quando ele é perseguido? Aí nós vamos saber quem é e quem não é. Será que a perseguição a qual nós estamos sofrendo vai nos manter fiel até a Deus? Igual a igreja de Esmina? Ou nós seremos igual a igreja de Éfeso? Até faz, até vem, mas perdeu a razão de fazer aquilo. A igreja de Esmina em nenhum momento perdeu o motivo. É uma igreja aguerrida, passando por prova, por luta. É uma igreja aguerrida que avança. Você olha para um lado, você vê crente morrendo. Você olha para o outro lado, vê o Império Romano perseguindo. Mas é uma igreja aguerrida. Imagine você estar pregando no lugar que você sabe que tem um monte de crente sendo morto. Olhamos agora na nossa atual situação no Talibã. Pessoas com aplicativo de Bíblia no celular estão morrendo. Pessoas que não podem ter nem a Bíblia, mas se os caras descobrirem que tem um aplicativo no celular, estão sendo mortos. Mas o que me alegrou nisso aí é que tem crente que não está se apostatando. Tem crente que continua falando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a morte não pode parar. A morte não é um fim, a morte é o começo de um propósito. E se tiver que morrer, nós iremos morrer. Porque nós não podemos ser mornos na presença de Deus. Ou nós somos quentes ou nós somos frios. Porque se for morto, Deus irá vomitar. Aquele louvor assim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Será que é verdade? Nas nossas vidas, levarei eu também minha cruz.
Será que é verdade? Será que nós estamos sendo igual à igreja de Esmirna? Ou será que nós estamos sendo igual à igreja de Éfeso? Que perdeu o amor, que perdeu a capacidade de saber quem que é Deus. Faça uma reflexão essa noite. Como está o nosso coração perante a Deus? Será que nós estamos queimando por Deus? Ou nós estamos frios? A igreja de Esmirna me ensina a ser aguerrida. Porque quando o chicote estrala, nós sabemos quem é quem. Mas a carta a Esmirna, Deus já começa consolando. Esmirna, eu sou o primeiro e o último, não se preocupe. Eu sei da sua tribulação, eu sei. Está doendo, Esmirna, mas eu sei, mas eu conheço. Porque eu já conheço o seu futuro. Eu sei com o coração que você faz. Esmirna, não se preocupe. Eu sei as perseguições, mas eu sei o coração que você faz. Eu sei com o coração que você prega. Eu sei o coração que você canta. Eu sei com o coração ao qual você evangeliza. Eu sei o seu coração, Esmirna. Por isso que você é perseguido. Pastor, eu não consigo entender porque pessoas me perseguem no meu trabalho. Pessoas me perseguem dentro da igreja. Pessoas me perseguem em tudo que é lugar. Sabe por quê? Porque você tem um coração diferente. Deus conhece seu coração. E o diabo vai querer te bater de todas as maneiras. Mas continue firme no propósito. Seja uma Esmirna para a nossa geração. Seja uma cidade que tenha raiz, que vive debaixo de um propósito. Que Éfeso venha passar longe do nosso coração. Assim como Cristo igualmente sofreu uma morte agonizante, mas triunfou, assim também acontecerá a todos que confiam nele. Olha o verso 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Como? E as blasfêmias do que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Conheço a sua tribulação e a tua pobreza. É uma das igrejas e a outra é a Filadélfia, sem nenhum ponto fraco. Perceba, Deus não fala de nenhum ponto fraco, nem de Filadélfia e nem de Esmirna. É revelador observar que ambas eram mais insignificantes das 7 igrejas. Das 7 igrejas, as mais insignificantes era a Filadélfia e Esmirna. Por quê? A preocupação, olha que interessante, a preocupação atual das igrejas modernas com números de influência precisa ser reexaminada. É mais importante ser fiel do que ter muito poder. A igreja de Esmirna, ela é conhecida por ser aguerrida. Ela não tinha preocupação em ser influente. A preocupação de Esmirna era ser fiel. E eu quero repetir para você. A igreja não tinha nenhum ponto fraco. É revelador observar que ambas eram mais insignificantes das 7 igrejas em termos de número e influência. Eles não tinham muita influência nem números. Os cristãos estavam sendo mortos todos os dias. E eu percebo que a igreja precisa mudar. A preocupação atual das igrejas modernas com números de influência precisa ser reexaminada. Porque a igreja não quer saber, ela quer ter povo, quer ser cheia. Ela quer ter influência com os governadores. Ela quer ser uma igreja influenciável, mas não para a parte bíblica. E isso tem que mudar nos nossos dias. Nós temos que ser uma igreja influente, mas que seja pela palavra. Com 1 ou com 1000 é pela palavra. Com 10 ou sem nada, mas é pela palavra.
Não temos que se preocupar com outra coisa, é apenas com a palavra de Deus. Olha o que falam. Mas tu és rico. A riqueza de Esmirna não tem nada a ver com a riqueza que nós estamos pensando. Então por que a Bíblia fala que a Esmirna é rica? Sabe por quê? Porque Esmirna queimava por Deus. Esmirna tinha uma coisa diferente, que o dinheiro não pode comprar. Esmirna tinha um negócio com Deus que o dinheiro de homem não podia comprar. Sabe qual é o problema? Muitas coisas podem ser compradas pelo dinheiro, mas uma igreja aguerrida, dinheiro não compra. Dinheiro não compra pastor, dinheiro não compra músico. Você quer ver uma igreja queimando? Seja uma igreja influente. Isso que é riqueza. Riqueza não é você esbanjar dinheiro. Riqueza não é você ter uma igreja com um telão maravilhoso, cheio de microfone. Não, isso não é riqueza. Porque tem muita igreja assim, morta por dentro. Tem muita igreja cheia, mas vazia, apodrecida por dentro. Isso é pobreza. Mas Caleb é uma igreja grande, tem telão, tem mais de 10 mil membros, mas é uma igreja podre. É uma igreja pobre. Igreja rica é aquela que permanece na fé. Igreja rica é aquela que não se apostata. Igreja rica é aquela que vive a palavra. Igreja rica é aquela que não se deita com Baal. Essa é a igreja rica. E essa é a igreja que vai para o céu. Essa é a igreja que olha e profetiza com autoridade. Isso é riqueza. Pare e acha que riqueza tem a ver com dinheiro. Riqueza tem a ver com fidelidade a Cristo. Nós aprendemos isso com o nosso pastor. Não tem nada a ver com dinheiro. E sabe por que a igreja de Esmirna é rica? Porque é uma igreja fiel. Isso é riqueza, fidelidade. Isso que é riqueza, busca pelo Espírito Santo. O problema é que muitas vezes as pregações têm mudado. De vez de ser ajuda do alto, é autoajuda. Falamos mais de teólogos, mais de filósofos do que do próprio Deus, o ressurreto que morreu na cruz para nos salvar. Chegamos na Bíblia e só falamos de prosperidade, só sobre dinheiro. Isso não é riqueza. Riqueza é a igreja de Esmirna. Mas presta atenção, a igreja de Esmirna é pobre. É pobre aos olhos dos outros. Olha lá, coitadinho, olha lá, irmão, com um carrinho, com pneu careca. Olha lá, o irmão não teve condição nem de pagar o carro esse mês. Olha lá, o irmãozinho não teve condição nem de pagar o aluguel esse mês. Mas esse irmãozinho, essa irmãzinha, ela queima de madrugada por Deus. Ela queima durante o dia por Deus. Não é a tribulação que fala se você é rico ou se você é pobre. É a sua intimidade. Por isso que Esmirna era rica perante Deus. Aos olhos dos homens era uma igreja miserável, mas a igreja aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, era uma igreja aguerrida, uma igreja fiel, uma igreja que está pronta a morrer por Cristo. Será que nós estamos prontos a morrer por Cristo? Pastor, é uma palavra difícil. Eu acho que eu não estou pronto. Então é hora de se preparar. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais. Ou é, ou não é. Ou nós somos Esmirna, ou nós somos Éfeso, ou Filadélfia, ou Tiatira. Oxalá sejamos Esmirna. Perseguidos sim. Tomamos pedrada todos os dias. Falam mal. Criticam. Mas é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Isso o diabo não pode roubar.
conheço a sua tribulação, conheço. Havia um jovem por nome Germânico, um homem nobre e rico, e cristão. E embora ainda era muito jovem, se recusou quando o procônsul tentou falar com ele para adorar as imagens. Falou assim para Germânico: ou você se prostra e adora ao Império Romano, ou vou te colocar com as feras, com os leões. Sabe o que esse jovem fez? Se tiver que morrer por Cristo, eu vou morrer. E os historiadores falam que na hora que soltaram o leão, não foi os leões que foram até Germânico, foi Germânico que foi até os leões e abraçou os leões. E isso fez que a morte dele fosse mais rápido. Olha que loucura! Um jovem rico deu a vida, e o imperador falou assim: ou você nega ou você vai para os leões. Ele falou: eu quero ir para os leões. Então você vai para os leões, Germânico. Então solta lá. A hora que colocaram ele na arena, ele não, nem na arena ele ficou aguerrido. Não foi os leões que foram em cima dele, ele correu para cima dos leões. Isso é dado como maluco? Não, esse é amor pela obra, esse é amor pelo Cristo, esse é aquele homem que queima por Deus. Aonde está a morte, a tua vitória? Eu conheço as tuas tribulações, eu conheço o que você tem passado. Esmirna, eu conheço o seu passado e eu sei de onde você veio. Esmirna, eu conheço a sua atual situação. Esmirna, eu sei aonde você vai parar. Eu estou em todo o tempo da sua história. A história vai dizer de um homem chamado Policarpo. Foi discípulo de João, foi o principal pastor da igreja de Esmirna. Foi-lhe ordenado que se retratasse e que abandonasse a Cristo, dando a sua lealdade ao imperador romano, como se fosse um Deus. Policarpo, chega, ou você é fiel a Deus ou você morre. A história vai dizer que Policarpo foi muito perseguido, e alguns da igreja sempre tentavam esconder Policarpo. Não, vamos para minha casa. E os imperadores tentavam buscar ele. Aí ele ficava 1 ano no lugar, 2 anos. Isso porque ele teve dó do povo que estava com ele. Não, eu quero saber mais sobre o seu Jesus, e se você morrer hoje, não vou saber quem era ele. Então Policarpo ficava em lugares e lugares, lugares e lugares, até que um dia Policarpo sonhou. A história vai dizer que ele teve um sonho com uma fogueira e sangue. Ele acordou, ele falou assim: está na hora de eu ser entregue. Aí Policarpo se entrega e foi ordenado: agora você vai ter que se retratar, pedir perdão para o rei e se sujeitar a ele. Imagine se acontecesse isso conosco no dia de hoje. Vem algum terrorista, pega o nosso microfone, fala: ou agora você adora o imperador, ou você adora a seita, ou você vai morrer. Igual foi feito com o Germânico e com o Policarpo. Qual seria a nossa atitude? Como eu falei, os cristãos, para eles eram ateus. Policarpo foi chamado de ateu. A hora que o imperador chega, os soldados falam assim: imperador, está aí o ateu. Como assim ateu? É ateu, na cabeça deles. Chegaram para Policarpo e falaram assim: Policarpo, aqui está o imperador romano, e aonde está seu Deus? E a história fala que Policarpo dava risada e não respondia. Aqui, ó, eu posso tocar ele, eu posso tocar no imperador romano, e aonde está seu Deus? Você e seu bando são um monte de ateus. Vocês não se prostram a esse homem, a esse Deus com D minúsculo. E Policarpo fala assim: até os meus 86 anos eu fui fiel a Cristo, não vai ser agora que eu vou me apostatar da fé. Olha que incrível.
Policarpo foi ameaçado de ser morto pelas feras. O imperador tentando falar assim: ou você me adora, você vai morrer. O imperador tentava matar ele em toda a situação. Falou assim: agora então eu vou te matar pelas feras, igual aconteceu anteriormente. Ele falou assim: manda vir as feras. O imperador ficou atribulado: como assim pode vir as feras? Então vamos mudar. Policarpo, vou te dar mais uma chance. Ou você se apostata desse rapaz, se você fala que é Cristo, ou você adora eu, o seu Deus. O procônsul fala isso. É a última chance que você tem. Já falei que ia te matar, você falou que não. Já chamei os leões, você falou que não. Agora, se você não me adorar, eu vou fazer a fogueira. E aí a história vai dizer que Policarpo se lembra do sonho. E eu estava lendo, e a Bíblia, e os historiadores falam que Policarpo mais uma vez deu risada da cara do procônsul. Rapaz, você está maluco? Você vai morrer pelo fogo e você dá risada. Oh, agora é o momento de você negar. Aí Policarpo fala assim, ó: é melhor eu morrer agora no fogo por 2 minutos do que viver a vida dentro de um fogo do inferno. É melhor eu ficar 2 minutinhos nesse fogo do que ter uma vida inteira no inferno. Aí pegaram o Policarpo e jogaram dentro do fogo. E os historiadores falam que nesse fogo apareceu um arco. E naquele arco Policarpo não era tocado por nenhum tipo de fogo. Policarpo estava dentro do fogo, mas ele não queimava. Mas só uma coisa que queimava na vida dele, o que é? É o coração por Cristo. Pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir perseguição, eu vou continuar queimando por Cristo. Eu não vou me apostatar da fé. Pode vir imperador romano, pode vir governo, eu não vou me apostatar. Venha o que vier, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Paulo já falava isso. Foi preparada uma fogueira para Policarpo. Aí o arco protegia ele. O imperador ficou perturbado, o procônsul ficou perturbado. E os historiadores vão dizer que com uma espada mataram Policarpo. E aos seus 86 anos, ele morre. Mas o fogo não queimou. Ele não se dobrou perante o procônsul. Ele não se apostatou da fé por um prato de lentilha. O problema é que nós temos trocado a Deus, não é nem por uma morte no fogo. Nós temos trocado a Deus por um aniversário. Nós estamos trocando a Deus por uma balada. Policarpo não trocou a Deus nem pelo leão. Hoje estamos trocando a Deus porque pessoas vêm na nossa casa na hora de ir para o culto. Olha os martírios dos discípulos de Cristo. Um crucificado de cabeça para baixo. Olha que loucura. Por isso que a igreja de Esmirna, ela foi fiel a Deus, porque ela teve mártires, teve mortes, teve perseguição, mas ela não se apostatou. Procônsul pode falar, nós não iremos se dobrar. Imperador pode vir, nós não iremos se dobrar. Venha quem vier. E eu estava lendo, eu vi que a igreja de Esmirna, enquanto eles estavam lá adorando a Deus, pegava um do meio deles e matava, e ficava uma ameaça: se você continuar, você vai morrer. Pegava um e matava, no meio do culto deles. Os historiadores falam. Agora imagine nós no culto, nos dias de hoje, vem um soldado romano e pega um de nós e leva para o martírio, e fala assim: você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. E você está ali adorando a Deus, está com aquele louvor maravilhoso.
eu vim te adorar, eu vim te buscar, e de repente você abre o olho, você vê um soldado, pegava um e jogava para fora e matava, e fala assim: você vai ser o próximo. Aí o pregador está pregando aquela palavra genuína, profetizando, declarando Deus é bom. Aí vem o soldado romano e pega um membro e leva para fora e fala assim: você é o próximo. Aí você está ali na adoração, profetizando aquele louvor maravilhoso. Vem o soldado romano e pega a pessoa do seu lado, que canta do seu lado, e puxa para fora e mata e fala: você é o próximo. Olha a situação que Esmirna estava. Como que eles conseguiam adorar sabendo que a morte estava próxima? A hora já está avançada, eu preciso avançar. A palavra de Deus é tão boa que eu só preguei em 2 versos até agora. Eu preciso chegar no 11. Deus me dá graça. Verso 10: não temas as coisas que está para sofrer. Presta atenção. Não temas as coisas que está para sofrer. Meus irmãos, sabe que as igrejas estão falando nos dias de hoje? Se você está sofrendo, Deus não está na sua vida. As igrejas estão pregando assim, ó: se você passa por luta, Deus não está com você. Se você passa por luta financeira, Deus não está com você. Se você passa por prova, Deus não está com você. Olha que mentira de Satanás. Porque olha que a Bíblia fala: não temas coisas que está para acontecer. Ele está falando da tribulação que está por vir. E pessoas falando que crente que passa prova não tem nada a ver com Deus. É mentira. Crente também passa por prova. Crente também passa por tribulação. Crente também tem que pagar a conta atrasada. E pessoas falando que crente não pode passar por luta, porque crente que passa a luta não tem Deus. Isso é a falácia do próprio diabo. Pessoas que não leem a Bíblia. Aqui não é o homem que está falando, é o próprio Deus. Não temas. Mas antes das tribulações, a palavra é: não temas. Antes da tribulação, não temas. As coisas que está para sofrer, é para sofrer. É para sofrer. Não é não temas por outra coisa. A Bíblia fala: não temas pelas coisas que você irá sofrer. Esmirna, vai doer. Esmirna, você vai sofrer dores que aos seus olhos vai ser irreparáveis. Mas olha como começa o verso: não temas. Não temas as coisas que está para sofrer, não temas. Isso é uma palavra de consolo no meio da tribulação. Deus já está confortando Esmirna. Deus já está falando que ele vai sofrer, mas não temas. Olha, continua o verso 10. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados. Quem que vai lançar? Deus? Não, o diabo. Pastor, como assim o diabo? Deus vai deixar, Deus vai deixar. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados. A igreja que é firme é a igreja que é aprovada. A igreja que é firme, pastor, é aquela igreja que passa por vento. A igreja que é firme é aquela igreja que, por mais que a situação está desfavorável, ela permanece fiel. Não temas, vocês serão provados, tereis uma tribulação de 10 dias. Pastor, mas eu estou 1 ano na tribulação. Continue no começo do verso: não temas. Mas pastor, eu estou há 6 meses, não temas. Pastor, a minha empresa está para quebrar, não temas. Pastor, meu casamento está para acabar, não temas. Pastor, a minha igreja não tem mais ninguém, não temas. Pastor, a prova está grande, não temas.
Oriandarabás, seriandarabás, seriandarabás. Não temas. Olha o que ele vai falar. 3, uma tribulação de 10 dias. Meu Deus, olha a hora. Ou seja, Deus lhe garante um tempo suportável de 10 dias. Semelhante à promessa de 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podes resistir. Esmirna, eu sei que você pode resistir. Pastores, eu sei que você pode resistir. Meus irmãos, a qual estão me assistindo, eu sei que vocês podem resistir. Deus fala da tribulação. Olha que interessante, eu estava meditando na palavra de Deus. Deus fala da tribulação de 10 dias. Mas a fidelidade, Ele não fala assim, ó, pastor, ser fiel a 10 dias. Não, não é isso que Ele fala. Tereis a tribulação de 10 dias, porém, ser fiel até a morte. A tribulação vai passar, mas a fidelidade não pode passar. Ser fiel até a morte. O que eu tenho visto é que crente, ele é fiel só quando está na prova. Porque está na prova, está buscando, está na prova, está jejuando. A hora que sai da prova, cadê o camarada? Ele tem crente que é fiel só na luta. Mas olha o que o verso 10 fala: ser fiel até a morte. A tribulação vai durar apenas 10 dias, mas a fidelidade é até Jesus voltar. É diferente. Aí crente está na prova, é fiel, vem na igreja, vai vigia de madrugada, vai orar e tal. Aí Deus tira o homem da prova. Chega no culto, não vem. Chega, o pastor liga, não atende. Ceia, nunca nem vi. É fiel só até a perseguição. Então é bom nós revermos se nós estamos passando uma vida só de luta, porque é só na luta que nós conseguimos ser fiel a Deus. E eu tenho que terminar. Verso 11: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Pastor, não entendi, eu te explico. No livro de Apocalipse, e o meio perseveramos, só colocamos toda a nossa confiança em Deus, que é soberano sobre toda a ira, de fato vindicar o seu povo por tudo que sofreu. Isso não significa que o sofrimento não seja nosso destino, mas sim que Deus extrairá a vitória de uma aparente derrota. Agora, olha isso que interessante da morte. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O modo algum sofrerá da segunda morte. Apocalipse 2:11. Aqui nós lembramos de um ensino do Senhor Jesus. Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. A vida dos crentes da cidade de Esmirna, no primeiro século, estava sempre por um fio. Diariamente, algum deles sofriam a primeira morte. Agora eu falei, estavam lá, sempre matavam um. Diariamente, algum cristão estava morrendo. Mas como falamos de Policarpo, foi um daqueles que sentiram o ardor das chamas inflamadas do fogo, terreno por amor e maravilhoso do Evangelho de Cristo. Então crentes de Esmirna poderiam ter o corpo destruídos pelos seus perseguidores, mas jamais eles seriam lançados de corpo e alma no fogo. Pode até matar o corpo, mas o espírito vai para Deus. Não temas, a segunda morte para quem é fiel e perseverante não vai acontecer. Pode ser que o nosso corpo carnal venha à sepultura, por amor de Cristo, mas o nosso espírito não.
Por isso que ele fala assim: não temas. O que vencer, porque os derrotados não conseguem. Se coloque de pé, aumente o som, por favor. Esse é só para os vencedores. O que vencer de modo algum. Sabe por quê? Porque tem muito crente derrotado, muito crente descompromissado. Mas isso aqui é só para o crente que vencer. Receba essa palavra no nome de Jesus. Recebe essa palavra. Receba essa palavra. Você é mais do que vencedor. Pessoas se reúnem, mas são convites de Satanás. Levantam as mãos, mas são convites de Satanás. Proclamam, mas são convites de Satanás. Mas eu e você somos iguais aos crentes de Esmirna. Nós não iremos se dobrar. Nós podemos morrer por Cristo, mas jamais nos queimaremos do inferno, porque o inferno não foi feito para nós. Nós iremos com Deus naquele rio da vida. E eu quero que você agora feche os olhos e iremos orar. Espírito Santo, pode aumentar. Espírito Santo, essa noite a palavra foi pregada. Oriandarabás, seriandarabás, seriandarabás. Oriandarabás, seriandarabás. Lá não haverá morte, porque você é mais que vencedor. Você é vencedor em Cristo. Você é vencedor em Cristo. Não tema. Seja o Policarpo que não se deita, que não se dobra. Seja como Cristo. Seja como a igreja de Esmirna, aguerrida. Espírito Santo, que nós sejamos uma igreja firme, constante, sempre abundante. Que nós viemos reinar contigo nos céus. Que nós viemos, Pai, queimar pelo teu amor. Que nós iremos, Pai amado, proclamar a tua palavra, nem que tenhamos que morrer. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude com força.